Olá pessoal, estamos aí mais uma vez com mais uma aula de matemática básica e desta feita nós queremos tratar com vocês acerca das grandezas diretamente proporcionais, né? E inversamente proporcional, né? Mas antes vocês não deixem de curtir a nossa aula se vocês gostarem e se inscrever no canal, certo? Então, primeiramente nós precisamos entender o que é grandeza. Grandeza eu notei para vocês, é tudo aquilo que ele pode ser contado, certo? Ele pode ser medido ou pode ser comparado. E aí existem diversas grandezas, por exemplo, o tempo, ele pode ser medido, né? A distância, comprimento, volume, área, são grandezas, certo? Pois nós podemos medir, né? Então isso é uma grandeza. E aí nós precisamos entender que existem as grandezas, nós vamos tratar com vocês hoje, as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Por exemplo, vamos ver aqui duas grandezas. Vocês vão me dizer se é diretamente proporcional ou inversamente. Por exemplo, a velocidade e o tempo. Velocidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais? Como é que vocês vão entender isso? Se, por exemplo, eu vou em um automóvel, né, um carro, uma moto, se eu aumento a minha velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai diminuir. Então, se eu aumento a minha velocidade, eu vou chegar em menos tempo, vou gastar menos tempo nesse meu percurso, certo? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcional, certo? À medida que eu aumento a velocidade, o meu tempo diminui, então é inverso, ok? Então vamos lá, né? Vamos ver aqui mais duas grandezas, por exemplo, eu tenho aqui, vamos ver um exemplo primeiro, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Se eu vou em determinado percurso, certo? Com esses exemplos que eu dei para vocês aqui. Eu vou numa velocidade de 100 km por hora, 100 km por hora, para um determinado percurso, eu andando 100 km por hora, eu gasto 20 minutos, certo? O meu tempo. Se eu for a 80 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? Não sei, X. Como é que eu resolvo esse problema? Eu andando na velocidade de 100 km por hora, eu vou gastar 20 minutos. E se eu diminuir essa velocidade para 80 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? Não sei. Então, eu posso representar com uma incógnita X, que é um valor que eu não sei, é desconhecido. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Vou montar a proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversas. Nós já vimos. Se eu diminuir, boto uma setinha para baixo, para vocês entenderem melhor. Se eu diminuir minha velocidade, eu vou gastar o quê? Mais tempo nesse percurso, porque eu vou andar mais lento e vou gastar mais tempo. Então as grandezas são o quê? Inversamente. À medida que uma diminui, a outra aumenta. Como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho que inverter uma das colunas, porque é inversamente, então posso inverter a primeira ou lá na segunda coluna. Eu posso colocar 80, 100 sobre 80 e aqui inverter x sobre 20. E agora, professor, como é que eu resolvo isso? Regra de 3 simples, só multiplicar mesmo por extremos. 80 vezes x
80x. E agora eu multiplico 80 vezes x, agora 20 vezes 100, que vai dar 2000. E agora, isolo x, operação inversa da multiplicação, divisão. 2000 dividido por 80. Certo, pessoal? Agora só posso cancelar um zero daqui com um zero daqui. Ou seja, 200 dividido por 8 vai dar 25 minutos. É a nossa resposta. Se eu diminuir minha velocidade, o meu tempo vai aumentar. Eu gastei agora, andando a 80 km por hora, vou gastar 25 minutos. É isso aí, pessoal.